Vamos falar agora com o empresário João Dória, que é fundador do LIDE e que está promovendo o fórum. Dória é também ex-prefeito de São Paulo e ex-governador do estado de São Paulo. Obrigado pela presença, governador Dória. Obrigado, Germano. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, governador. Obrigado. Bom, João, gostaria de você começasse falando sobre o evento do Rio. A presença de 2 ministros, incluindo aí a presença do ministro Alexandre de Moraes, deverá ser o ponto alto do evento? Sim, o ponto alto do evento é o setor produtivo. Nós teremos 456 empresários participando amanhã desta 24ª versão do Fórum Empresarial. São 24 anos de estrada, promovendo o entendimento entre o setor privado e o setor público e fazendo análises econômicas, sociais sobre o Brasil. Óbvio, quando você tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, com a envergadura do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Mendonça, traz, evidentemente, um fator adicional de interesse para os que estarão lá participando e os que estarão também assistindo pela TV LIDE a transmissão direta do evento. Mas quero lembrar que também teremos senadores, deputados, 8 governadores de estado, prefeitos e representantes de todos os setores produtivos do país, num momento complexo da vida econômica e política do Brasil. Aliás, dos 8 governadores que estarão presentes, teremos 2 candidatos, pré-candidatos a presidente, que é o Ronaldo Caiado de Goiás, né, e o Romeu Zema de Minas Gerais, né? O senhor acha que eles também podem ali ser inquiridos sobre os seus projetos de governo? Talvez sim, né? Até porque é um evento que trabalha muito com a previsão daqueles que lá falarão, participarão, sobre as suas perspectivas de Brasil. E é natural que 2 pré-candidatos à presidência falem sobre o que pretenderão discutir, debater nas suas campanhas e até, em caso eleitos, o que desejam para o Brasil. Então é bem provável que eles aproveitem essa oportunidade para tratar também das candidaturas que já estão postas, já estão anunciadas, né? Estarão lá também 5 dos principais partidos, presidentes dos 5 principais partidos, né, do país, entre eles Jardim Silva, que acabou de assumir a presidência do PT, e também teremos lá os presidentes dos partidos União Brasil e PP, que acabaram de fazer uma federação esta semana, né? O senhor acha que com a presença do nível desses presidentes partidários, a sucessão passa por aí? Passa. Eu quero lembrar que teremos também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. São os 5 maiores partidos representados no Congresso Nacional. São partidos que serão preponderantes e protagonistas no processo eleitoral. Então é interessante ouvir a posição dos presidentes desses partidos. Comandam as bancadas mais expressivas na Câmara Federal e no Senado. Agora, governador, eu sei que o assunto vai rodar muito em torno de política, mas não dá para deixar de falar da questão de economia também. E a economia também está super vinculada à política. Então, a gente está sofrendo agora o tarifaço de Donald Trump. Eu queria que o senhor falasse, o senhor que sempre foi um exímio negociador. Como que o senhor tem analisado a postura do governo brasileiro nessa negociação do tarifaço? Camila, eu não quero fazer juízo sobre o governo atual, mas eu posso sugerir que o melhor caminho é o entendimento, é a diplomacia, é o diálogo. O pior caminho é o enfrentamento. Ou qualquer tipo de manifestação verbalizada que possa dar a entender ao governo americano que está havendo um desafio ou está havendo uma contraposição fora da diplomacia, fora do entendimento. Isso só vai piorar as coisas. E, por outro lado, também o setor privado brasileiro deve ter a inteligência de caminhar paralelamente. Porque ficar apenas na diplomacia é bom, melhor do que não ter diálogo. Mas não é um diálogo resolutivo pela diplomacia. O que será resolutivo, no caso americano, é o entendimento de parte a parte. É o famoso B2B, os empresários do Brasil com os empresários americanos. Os que já fizeram isso se deram bem. Os setores produtivos do Brasil que dialogaram rapidamente com as suas contrapartidas, com as suas contrapartes, melhor dizendo, nos Estados Unidos, alguns até que rapidamente contrataram empresas de lobby em Washington, ficaram fora do tarifaço. Rapidamente, em 3 dias, conseguiram um êxito
porque seguiram o caminho correto. A América é um país liberal, e o entendimento é não prejudicar os empresários americanos e nem reduzir a potencialidade de empregos no mercado americano. Foi exatamente isso que fizeram alguns setores. Vou dar um exemplo. A Embraer ficou completamente fora do tarifaço. A Embraer, com a sua produção de aviões executivos, de aviões comerciais, todos os seus componentes fora do tarifaço. E originalmente estariam no tarifaço. E por quê? Fizeram um rápido entendimento com seus parceiros comerciais, as companhias aéreas, a Associação das Companhias Aéreas, contrataram uma empresa de lobby em Washington, uma eficientíssima empresa, que construiu a argumentação e levou para as pessoas certas, que por sua vez levaram ao presidente Donald Trump, que excluiu todos os itens relativos à aeronáutica brasileira. Outros também fizeram isso em outros setores de commodities aqui do Brasil. Então, essa é a recomendação que eu faria aos meus colegas empresários privados, inclusive, sobretudo, aos que foram impactados pelo tarifaço. É possível reverter? Claro que é possível reverter. O presidente Donald Trump já reverteu várias decisões. Já foi e voltou inúmeras vezes. Então, já há uma demonstração clara de que é possível reverter essas circunstâncias, mantendo o diálogo diplomático, mas buscando a eficiência pragmática do entendimento direto com empresas privadas americanas que distribuem ou têm uma relação direta com os produtos manufaturados ou commodities do Brasil. E a gente tem visto que isso tem gerado consequências para a população, né? Agora a gente tem acompanhado uma série de matérias que mostram o preço da carne nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas indo até o mercado e encontrando preços Daqui a pouco vão absurdos. sentir também no café, vão sentir no suco de laranja, vão sentir em outros produtos, onde a participação do Brasil é majoritária. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Aliás, é produzido aqui em São Paulo. A maior produção de laranja, de suco concentrado de laranja do mundo é aqui. E o maior importador, Estados Unidos da América. Café, a maior produção do mundo é o Brasil. São Paulo, Paraná, Minas. E qual é o maior consumo do mundo? Estados Unidos da América. Então, ao americano que vai pagar mais caro pelo café em cápsula, pelo café em pó ou pelo café solúvel, assim como pelo suco de laranja concentrado ou natural à venda nos supermercados, não vai ficar feliz com a decisão do seu presidente de aumentar 50% o custo final por uma decisão que não é técnica, é uma decisão política. Eu não estou nem descontando essa discussão, porque neste momento ela tem que ser argumentada tecnicamente pelo lado privado, não pelo lado político. Porque a decisão de Donald Trump não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política para punir o Brasil em relação aos comandos feitos pela justiça brasileira em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, pode mudar, e as suas observações são absolutamente procedentes. Agora, você acha que não deve ser tomadas medidas de reciprocidade, é melhor conversar. Reciprocidade são medidas violentas, são medidas fortes, que vão gerar mais medidas americanas. Esse é o pior caminho. Estabelecer reciprocidade é o caminho, eu diria, da inoperância e da beligerância. É aumentar o tamanho do conflito e ainda poder provocar o governo americano, e particularmente Donald Trump, a medidas ainda mais retaliatórias em relação ao Brasil. Agora, muita gente diz que o Lula perdeu a oportunidade de ter ligado para o Trump logo no começo desse desentendimento, e ele não ligou. Ele até argumentou que tinha medo de ser humilhado, né? Mas você acha que ele devia correr esse risco e conversar assim mesmo, quer dizer, abrindo o diálogo? Eu diria que sim. Qual é o medo que um presidente da República pode ter de pegar um telefone e ligar com outro chefe de Estado? Ou você é chefe de Estado, ou você comanda, ou você não comanda. Você não pode imaginar um presidente da República tendo medo de fazer um telefonema a quem quer que seja. Eu nem sei se é fato essa notícia que foi veiculada. Eu, se fosse chefe de Estado, eu não fui. Mas fui governador de São Paulo, fui prefeito de São Paulo, não tive medo de ligar para ninguém, principalmente diante de situações adversas. Liguei para resolver problemas e não para ter uma conversa agressiva ou uma conversa de embate.
Eu vou dar um exemplo aqui. No estado de São Paulo, nós tivemos um fator traumático aqui, que foi aquela cratera que foi aberta na Marginal aqui, por onde passam 8,5 milhões de pessoas por dia. Passam mais de 4 milhões de automóveis por dia, 3,7 milhões automóveis por dia. Paralisou a Marginal Tietê em função dessa cratera. Uma obra da Acciona, uma empresa espanhola, uma das maiores construtoras do mundo, e a maior obra urbana em execução na América Latina é essa obra da linha norte do metrô. Eu não tive dúvida, peguei o telefone e liguei para o presidente da Acciona. Ele estava nas Ilhas Canárias. Falei com ele e disse: "Olha, vamos precisar resolver imediatamente esse problema. Não me cabe aqui ficar discutindo se foi a Sabesp, se foi a ruptura dos canos, se foi a companhia de gás. O que é preciso é sanar o problema imediatamente. E eu peço que você entenda esta necessidade como uma medida para a vida da cidade e, obviamente, com impacto na imagem da sua companhia, da sua corporação no Brasil. É resolver o problema para depois verificar de quem foi a culpa. E não ao contrário, verificar de quem foi a culpa para depois resolver. Sabe em quanto tempo ele decidiu? 30 segundos. Menos de 30 segundos. Vamos resolver. E resolveu. Em 72 horas, eles compraram o maior volume que uma única empresa já comprou de cimento no Brasil, de todas as cimenteiras de São Paulo, para fechar o buraco. Em 5 dias o buraco estava fechado e o problema estava resolvido. E ainda pagaram uma via de acesso paralela para que nesses 5 dias pudesse ser uma alternativa. Havia, por sorte, um terreno público que podia receber cascalho e ter uma alternativa para o trânsito na Marginal. Em 5 dias estava resolvido. Depois é que se contratou técnicos para analisar se tinha ou não sido a Sabesp, quem tinha culpa, quem teve ou deixou de ter, mas o problema foi resolvido. Mas a gente só ia ficar com medo de ligar para o presidente da Acciona e falar de forma educada, mas de forma firme, e que era preciso solucionar o problema e depois discutir de quem era a culpa do problema. É assim que se faz. Com quem comanda, ter coragem e atitude. É verdade, eu me lembro que eu passava por esse buraco, eu estava lá perto na Lapa. Agora, João, o Trump, para suspender as suas sanções ao Brasil e tal, ele tem alegado que aqui no Brasil, há uma perseguição ao ex-presidente e faz pressões, né, em cima dos ministros do STF para que, o julgamento não ocorra, né. E até o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, está lá em Washington fazendo essas pressões. Você acha que como é que você analisa essa posição do filho do presidente? Ele trabalha para salvar o pai ou trabalha pelo Brasil? Um conjunto de erros e de graves equívocos. Erram todos. Eduardo Bolsonaro, Donald Trump. Donald Trump, com todo respeito, é presidente da nação economicamente mais poderosa do mundo. Mas que grau de autoridade ele tem para decidir e imprimir ao judiciário brasileiro o que ele acha que é correto, em detrimento do que a justiça brasileira acha? Se for dentro desse prisma, desse patamar, que medidas ele está tomando em relação à Nicarágua? Que medida está tomando em relação à Venezuela? Que medida está tomando em relação a Cuba? Se for dentro desse princípio de nós temos o domínio sobre o continente latino-americano, que vá tomar providências com o regime autoritário de Cuba, da família Castro, que vá tomar providência em relação ao regime autoritário da Venezuela, ou da Nicarágua, ou de El Salvador. Não cabe ao presidente Trump, com todo o respeito que ele merece por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos da América, de não só emitir opiniões, sendo ele um chefe de Estado, como agir para penalizar o país que adota medidas amparadas na Constituição. E também não cabe ao Eduardo Bolsonaro, ainda mais sendo um deputado federal eleito pelo seu mandato como deputado, ele foi eleito em São Paulo, inclusive, não foi nem pelo Rio de Janeiro, de trabalhar contra o país. Ele tem todo o direito de defender o seu pai, aliás, é legítimo, ele é filho, independentemente de ser parlamentar também. Mas pode fazer isso não em prejuízo ao país, não em prejuízo a milhares de agricultores que estão sendo prejudicados porque a produção da lavoura ou a produção de proteína animal estão sendo sobretaxados
por uma medida política do governo americano. Isso não é contributivo, isso é destrutivo. Um mau exemplo do presidente Trump e um péssimo exemplo do Eduardo Bolsonaro. Falando ainda dessa questão do deputado que está lá negociando todas essas questões, aqui no Brasil a gente também tem encontrado algumas negociações. Os deputados e senadores da direita estão tentando aí o impeachment do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e também a anistia para Jair Bolsonaro. Alguma dessas opções, na opinião do senhor, é viável? Bem, quem decide é o legislativo e o judiciário. Não é uma avaliação externa que pode dizer se eles estão certos ou errados. É preciso que a Constituição seja obedecida e a lei seja obedecida também. De um lado e de outro. Os que interpretam a lei são os juízes. Os que fazem a lei são os do legislativo. É preciso ter discernimento ao papel que cabe a cada um. Não exagerar, não ultrapassar a linha do que é correto, nem no judiciário e tampouco no legislativo. Agora, em relação a essa questão do tarifaço, o Brasil já recorreu à OMC para tentar renegociar. O senhor acha que a OMC ainda tem importância e tem força para entrar nessa negociação? Nenhuma. O Brasil seguiu o rito correto. Diplomaticamente, não está errado Itamaraty em buscar o apoio da Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, na Suíça. Mas o efeito disso é zero. Zero. Não vai produzir efeito nenhum. Ainda que a Organização Mundial do Comércio, que até agora não emitiu nenhuma posição oficial, ainda que ela emita dizendo que o governo americano não pode, não deve estabelecer esse tipo de tarifaço, 50%, uma sobretarifa, não vai produzir resultado algum. Simplesmente o presidente Donald Trump vai desconsiderar isso. Não vai ter efeito. Repito, não está errado o Itamaraty em seguir esse trâmite. Institucionalmente, essa é a regra. Mas o governo Trump não segue regras. O governo Trump reduziu os seus investimentos da Organização Mundial de Saúde, OMS. Reduziu drasticamente, era a maior contribuição a programas públicos de saúde no mundo, eram financiados majoritariamente pelos Estados Unidos da América. Ele simplesmente cortou, apesar do compromisso estabelecido do governo do seu antecessor de dar continuidade aos investimentos para os programas de saúde pública e da Organização Mundial de Saúde. Dentro do governo americano, cortou 500 milhões de dólares do programa de vacinação pública nos Estados Unidos da América. Isso estava no orçamento, fruto do governo anterior. Não teve a menor dúvida, sem consultar ninguém, nunca consultou o Congresso americano, no caso da Organização Mundial de Saúde, não levou o assunto à ONU, à sede da ONU, que é em Nova York, simplesmente tomou a decisão e ponto. Ponto final, na versão estilo Trump. Agora, mais do que isso, Donald Trump está trazendo algumas questões agora para os ministros do STF, né? Então, enquadrou o Alexandre na Lei Magnitsky. O senhor acha que isso objetiva, de fato, intimidar o julgamento de Jair Bolsonaro para Esse é o objetivo, mas está produzindo uma ação contrária. Evidentemente, numa operação de pressão ilegítima, não há nenhuma legitimidade em você proibir um ministro da Suprema Corte brasileira de ingressar nos Estados Unidos, vetar o seu visto, ou melhor, suspender o seu visto, impedir o acesso dos seus familiares, impedir que tenha um cartão de crédito de bandeiras americanas, que tenha conta em um banco americano com a normalidade como qualquer outro cliente poderia ter, e restrições dessa natureza, só aumentam as tensões. Não é o caminho, é um erro, é um equívoco do governo americano proceder desta maneira. A Lei Magnitsky, nos últimos dias aí, já tem uma questão importante, né, que está se desenvolvendo no STF. O ministro Flávio Dino deixou claro que não pode uma punição imposta nos Estados Unidos vigorar no Brasil. Isso tem colocado aí uma grande discussão no mercado. O senhor acha que é realmente uma questão de soberania nacional a gente ter uma aplicação dessa apenas aqui quando sair daqui do país? É um tema controverso esse. Essa medida do ministro Dino impactou no balanço e nas ações dos principais bancos brasileiros, nacionais e multinacionais. Houve uma desvalorização de 43 bilhões de reais em bolsa desses bancos. Por outro lado,
é uma medida que foi inspirada num tema que não é esse, de Donald Trump em relação a Jair Bolsonaro ou tarifaço. Foi inspirado numa medida dos tribunais ingleses, britânicos, com sede em Londres, e acabou sendo entendido como uma medida em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Veja como são as coisas dentro desse universo tenso de interpretações. Então, é um tema que precisa ser melhor estudado e melhor amparado. Mas eu entendo que não cabe uma decisão judicial tomada nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na França, ou na Alemanha, ou no Japão, ser aplicada no Brasil, exceto se houver um pedido de extradição daquela pessoa que, sendo brasileira ou sendo estrangeira, tenha que cumprir a pena no país onde foi condenado. Aqui não faz sentido nenhum. Aí realmente fere a soberania. Qual a razão de você ter aqui as suas cortes de justiça se o que elas deliberam aqui, amparado na legislação, na Constituição brasileira, não vale? E aí são os Estados Unidos ou outro país do mundo que vão dizer o que vale? Eu estou me abstendo aqui de qualquer visão ideológica, que eu não tenho. Aliás, eu quero ficar sempre muito distante dessa visão ideológica de extrema-direita e extrema-esquerda. Eu acho um horror. Essas posições extremadas, elas se igualam. Na base, são iguais, muda só a cor da camisa. Elas são equivocadas de um lado e de outro. Mas nessa circunstância, há um amparo. Você não pode permitir que um outro país legisle sobre o país, sobre aquilo que você pode ou não fazer dentro do seu país. O ministro Alexandre de Moraes já disse, inclusive numa entrevista para o Washington Post, que não vai ceder 1 milímetro, né? Porque ele está tomando decisões cobertas pela Constituição, né? Que é um julgamento transparente, que teve, né, todo mundo teve direito de defesa. Você acha que o julgamento do Jair Bolsonaro pode ainda mais estabelecer o estresse na política brasileira e esse confronto, essa polarização de esquerda e direita no Brasil? Pode. A resposta é sim. O julgamento será agora no início de setembro. Será um julgamento televisionado, vai ser um julgamento com ampla cobertura midiática, digital, televisivo, radiofônico, dos veículos de imprensa. A opinião pública brasileira vai acompanhar para e passo cada frase, cada palavra, cada manifestação de acusação, de defesa, do embate que poderá haver na Corte Suprema do país. Isso pode ter reflexos, sim, vamos dizer, no comportamento e no ambiente político do país. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Maravilha. Governador, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. Desejo muito sucesso no evento que vai Obrigado, acontecer Camila. logo mais. Foi um prazer Eu te conversar com o senhor. agradeço. Muito obrigado a você, Germano. Muito obrigado também. E obrigado a vocês que nos acompanham aqui no site. E espero que vocês acompanhem as próximas entrevistas que serão realizadas amanhã, certamente, no Fórum Empresarial, inclusive onde estará o ministro Alexandre de Moraes. Estaremos lá também, governador. Muitíssimo obrigada, Boa noite. governador. E muito obrigada a você que acompanhou mais essa entrevista aqui com a gente. A gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Eu te espero. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.